Iniciando o pequeno expediente, convidamos o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, desde que começou a discussão sobre a questão dos desarmamentos, nós temos presenciado várias pesquisas, vários estudos, várias fontes que sempre apresentam números que deixam a população confusa e deixa também a população e todos aqueles envolvidos nas questões meio tontos. Por quê? Porque cada um apresenta os seus dados de acordo com a sua conveniência. Me mandaram uma pesquisa feita por Harvard, pela Universidade de Harvard, e todo mundo sabe, uma pesquisa, evidentemente, sobre o desarmamento. Uma pesquisa feita com todas essas questões que a gente tem discutido por esse mundo afora. E no primeiro item, essa pesquisa diz o seguinte: o direito do porte de armas reduz a violência. Quem afirma isso é a Universidade de Harvard, num estudo feito por 5 grandes professores estudiosos do assunto, em que fizeram esta pesquisa e agora está sendo divulgada. O controle de armas deixa a população, apenas a população pacífica, mais vulnerável. A população, ela fica menos livre e menos segura, e não existe liberdade individual se o indivíduo está proibido de se proteger contra eventuais ataques físicos. Tudo, senhor presidente, que eu estou dizendo aqui é o que aponta o estudo da Universidade de Harvard. A liberdade e a autodefesa são indivisíveis. Sem o segundo, não existe o primeiro. A Universidade de Harvard, que não tem nada de conservadora, divulgou um estudo que diz: quanto mais armas os indivíduos de uma nação possuem, menos a criminalidade. Existe uma robusta correlação positiva entre mais armas, menos crime. O argumento é muito simples: nenhum bandido gostaria de levar um tiro. Exatamente o oposto do que a mídia tenta mostrar ou tenta nos fazer acreditar. Quando o governo aprova um estatuto de desarmamento, na verdade, ele está contribuindo para que os bandidos adquiram a certeza de que diminui o risco de serem feridos, uma vez que os cidadãos de bem entregaram as suas armas, porque são obedientes às leis. E a Universidade de Harvard levanta 20 pontos importantes, os quais eu vou enumerá-los agora. Primeiro, países com mais armas são países que possuem menos crime. 2, nos últimos 20 anos, os Estados Unidos, as vendas de armas dispararam, mas os homicídios caíram 39%. E os crimes relacionados com armas de fogo caíram 69%. 3, os 9 países europeus com menos taxa de porte de arma possuem as maiores taxas de homicídio. São 3 vezes maiores do que as dos outros 9 países com maior taxa de posse de armas. 4, as chacinas dos Estados Unidos ocorreram em estados americanos onde as leis sobre armas são as mais rígidas. E o porte de armas é proibido para o cidadão. Quem está dizendo isso não é a ONG Sou da Paz, não. É a Universidade de Harvard. 5, os Estados Unidos é o primeiro no mundo em armas, mas ocupa o 28º lugar em homicídios para cada 100 mil habitantes. A taxa de crimes violentos é de 757 crimes para cada 100 mil habitantes, isso em 1992. Em 2011, essa taxa caiu para 386 crimes para cada 100 mil habitantes. Nesse período,
a taxa de homicídio caiu para 9,3% para cada 100 mil habitantes. E as vendas de armas de fogo dispararam no mercado americano. 7. 200 mil mulheres aproximadamente por ano nos Estados Unidos usam armas para se defender dos crimes sexuais. Em linhas gerais, 80% das vezes as armas são usadas para evitar crimes. Repito, estudo feito pela Universidade de Harvard, não é pela ONG Sou da Paz, nem Viva Rio. 9. As fatalidades involuntárias causadas por armas de fogo caiu 58% entre os anos de 1991 e 2011. 10. Com a lei desarmamentista em vigor no Reino Unido, em Inglaterra, as taxas de crimes violentos são 4 vezes maior que dos Estados Unidos. Em 2009, presidente, houve 2.039 mortes para cada 100 mil habitantes. E nos Estados Unidos foi 466 mortes para 100 mil habitantes. A Inglaterra tem, portanto, 125% de estupro a mais que os Estados Unidos. A Inglaterra, que tem mais 133% vítimas de assalto que os Estados Unidos. Estou falando a comparação porque todo mundo sabe que os Estados Unidos possui mais de 200 milhões de armas. O Reino Unido tem a 4ª maior taxa de arrombamentos e invasões de residência que toda a União Europeia. E foi a Inglaterra que os desarmamentistas brasileiros se orgulham de dizer que foi quem aplicou a última lei rígida contra o desarmamento. Vou concluir, presidente. Os homicídios aumentaram 19% na Austrália e os assaltos em 69% após a lei do desarmamento. Quando Chicago aprovou uma lei contra as armas, a taxa de homicídio cresceu 17% em 2012 com relação a 2011. Como eu sei, presidente, parece que o tempo está meio curto aí, eu achava que dava para falar tudo, eu vou pedir que conste nos anais da casa, né, esse estudo feito pela Universidade de Harvard, para que fique registrado nos anais da casa essa pesquisa feita. E eu quero ouvir agora, porque o que me traz da tribuna é que a semana passada compareceu na Comissão Especial contra o Desarmamento, a favor do desarmamento, compareceu 2 ONGs falando exatamente o oposto do que está aqui previsto nesse estudo da Universidade de Harvard. Portanto, senhor presidente, fica aqui, é mais uma mentira que o governo brasileiro está fazendo para desarmar o povo brasileiro, porque perdeu no referendo e não se conformam com o resultado das urnas e ficam agora colocando números na cabeça da população para confundir o povo brasileiro. Eu encerro dizendo, o Rio Grande do Sul, terra de Vossa Excelência, é o 5º estado menos violento do país e é onde possui o maior número de armas de fogo registrado. Portanto, é mais uma mentira que se tenta pregar na população brasileira e nós vamos combater essas mentiras com verdades, com estudos, vamos dizer assim, consistentes, feitos por uma universidade reconhecida mundialmente e vai servir para desmascarar as mentiras das ONGs Viva Rio e da Sou da Paz. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alberto Fraga, do DEM.